Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito e endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Quem está precisando aí de um novo coração? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida do Lucas, pela minha vida, né? Pela graça de Deus. Esse louvor lindo. E durante a semana, uma irmã que trabalha comigo e mandou esse louvor e falou assim: agora ele é muito alto para louvar, né? Falou: agora, mas você vai conseguir, né? Aí mandei pro Lucas e de imediato ele já se prontificou: vamos ensaiar, pastor. Isso aí foi quarta-feira. E meu Deus, assim, né? Eu fico assim maravilhado pela dedicação e o desejo que tem de louvar a Deus, né? Que o Senhor continue tanto esse desejo no coração dele e essa dedicação, que isso inspira. Eu acredito que é a presença do Espírito nos motivando e nos alegrando todo culto a desejar louvar a Deus. Amém? Isso é o verbo habitando dentro de nós. Nós lemos o versículo: e o verbo se fez carne e habitou dentre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E nós estamos lendo, estudando esse livro, e acendeu dentro de mim, no primeiro dia do estudo, o desejo de trazer essa palavra com mais profundidade, porque aqui entre nós tem pessoas que não estão participando do estudo. Então eu acho extremamente importante nós aprendermos um pouco desse livro, que seja em uns 40 minutos, né? Ou a mais ou menos. A importância que é para as nossas vidas entendermos esse evangelho, o que João quis nos ensinar, né? E ele traz, desde o primeiro capítulo, a formação, como que iniciou. Ele tenta trazer um pouco, né, do princípio lá do livro de Gênesis para nós compreendermos quem é Jesus, né? O que Deus deu para nós através de Jesus, como Ele queria se revelar na nossa vida através de Jesus. Mostra o amor de Deus para nossas vidas, né? Mostra o desejo dele de trazer a salvação para nós. Não ficou só numa promessa, não ficou só numa palavra. Ele veio até nós, ele se vestiu da humanidade e habitou no meio de nós. Glória a Deus. Então, no versículo 1 começa que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O significado da palavra verbo é palavra. E lá em Gênesis fala que no princípio, nem precisa abrir a Bíblia, que eu vou ler rapidinho. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tudo que foi feito foi através da palavra. E o verbo e o princípio era o verbo. Antes de montes, antes dos mares, antes da terra, antes de tudo isso, já existia a palavra. Por quê? Porque ele é infinito.
E o Verbo, ele estava ali com Deus, juntinho, fazendo tudo. Tudo foi feito através dele. Então a palavra, quando nós ouvimos palavra, imediatamente o nosso cérebro já entrega uma informação. Som. Né? Palavra, o cérebro automaticamente remete ao que? A um som. Som. Falar. Né? Mas nós não ficamos apenas neste som. Não é disso que nós estamos falando. Deus quis além. Deus foi muito mais além. Ele escreveu em livros, na palavra dele, inúmeras vezes, falando que esse dia chegaria, que ele viria até nós. Ele falou como seria, né? Ele prometeu para nós, e ele cumpriu o que ele prometeu para nós. Ele criou tudo com perfeição. Criou o céu lindo que chega a me dar parece que me vive novamente, parece que reacende algo em mim. Quando eu olho para o céu, quando eu vejo o trabalhar de Deus, quando eu olho para a natureza, tudo que Ele fez é para nós contemplarmos com tanta beleza. Inclusive Ele nos fez perfeitos. Perfeitos. Olha, observe que tudo em nós foi feito para funcionar com perfeição. Tudo em nós. Se algum dia você estiver naqueles dias maus e você duvidar que Deus, o que Ele é capaz de fazer na sua vida, vai na frente do espelho e olha para você. Se você tiver alguma dúvida do agir de Deus, da perfeição dele, se observa o alimento que você come, os órgãos do seu corpo, como eles foram feitos, para a função deles, o trabalho de cada um tem uma função no seu corpo. E se um deles falhar, o que acontece com você? Detalhe, você não faz nada para eles funcionarem. Não depende de vocês funcionando, porque se dependesse, já era. Então, você dorme sem se preocupar com nada. Sabe por quê? Porque ele está trabalhando lá a noite toda por você. Tem um versículo, um salmo que diz que ele não descansa. Imagine se seu corpo, durante seu sono, resolve parar. Já era você. Está sempre se movimentando imperfeitamente. Você já parou para pensar? Nunca. É raro eu parar para pensar se não vier o próximo suspiro, se não vier a próxima respiração. O que acontece? Acabou. Sua matéria só vai ficar matéria. Então, se algum dia, eu sei que a gente precisa de muitas coisas para se permanecer com fé, né? Às vezes a gente precisa de tanto mover, de tanto agir de Deus, para a gente simplesmente se alegrar. E só o fato de respirarmos, só o fato de tudo no nosso corpo estar trabalhando organizado, estar certinho, a gente está com saúde, não é o suficiente. Não é o suficiente para nós. Para mim, ver meus filhos bem, felizes, com saúde, para mim é tão bom. Não sei se para você mas para mim é ver o meu esposo com saúde, ver a minha família com saúde, ver aquilo que... ver as estratégias de Deus, ver a graça de Deus na minha vida, ver o agir dele na minha vida. Isso é tão bom. E eu estou trazendo tudo isso para você ver que tudo que ele fez para nós, que amor é esse, consegue entender? Que amor é esse? Que eu não tenho esse amor todo, não tenho. Porque eu vou fazer alguma coisa, dependendo do dia, não é que eu tenho que fazer isso não, mas dependendo do dia, que eu estiver muito bem, eu vou fazer uma comida e alguém parado, eu fico brava.
Então, eu não tenho esse amor aqui de fazer tudo de graça, tudo com perfeição, sabe? E servir sem esperar nada em troca. Esse amor eu não tenho como Jesus teve, como Deus teve por nós.